Raquel Barbieri, sou psicóloga, atuo como psicóloga há mais ou menos há 5 anos. Hoje, atualmente, estou em um centro especializado, né, no município de Palotina, então eu sou funcionária do município de Palotina e atuo com crianças que possuem um diagnóstico de autismo especificamente, né? Também faço orientação parental e orientação escolar também. Sou especialista em autismo, sou especialista em psicologia escolar e educacional. Para vocês com relação ao nosso mais conhecido hoje, que a gente ouve falar bastante, que é o TOD, né? O transtorno opositor desafiador ou transtorno opositor desafiante, como preferiu chamar. Mas para a gente entender um pouquinho sobre esse conceito, a gente precisa entender um comportamento bem comum das crianças ali em idade escolar, principalmente na educação infantil, que é a nossa conhecida birra, né? Então toda criança, ela faz birra em algum momento, em alguma situação, e a gente precisa entender um pouquinho melhor sobre isso antes da gente introduzir a questão do TOD, tá? Então a primeira coisa que a gente precisa saber, a birra, ela nunca vai acontecer do nada, né? Ela sempre vai ter algum gatilho, como por exemplo fome, como por exemplo sono, como por exemplo sentir frustração, barulho, sentir injustiça, sono, sentir tédio. Então, sempre vai ter algum gatilho que vai abalar a estabilidade dessa criança, certo? E por consequência, essa criança, ela não consegue se regular. Então, ela acaba tendo uma reação um pouco mais intensa, né? Da forma que talvez não é. Que a reação da criança, ela vai depender de acordo com 3 fatores principais. Quais são eles? A intensidade daquele gatilho que eu mencionei anteriormente. Então, se ela está com pouca fome ou muita fome, muito sono ou pouco sono. A capacidade cognitiva que essa criança tem. Então, aquilo que a nível cerebral mesmo, a criança consegue processar, né? Aquilo que nós somos capazes de processar. E também vai depender do repertório. Então, o que é o repertório? Quais os recursos que essa criança tem para conseguir lidar com essa situação? Quais foram as experiências anteriores que ela teve, né? E que vão fazer com que ela tenha uma determinada resposta. A 3 anos de idade, né, de 0 a 3 anos de vida, ela tem um 0 potencial de autorregulação, né? O que é autorregulação? É você conseguir se acalmar, é você conseguir se compreender sozinho, né? Então a gente já sabe que de 0 a 3 anos a criança tem um 0 potencial de autorregulação. E aí a criança, então, ela vai passar a reagir com os recursos que ela já tem. Com os recursos, vamos dizer assim, que são inatos, que são aqueles recursos que a gente vê de fábrica, tá? Quais seriam esses recursos? Aqueles mais primitivos que você possa imaginar. Então, o morder, o chorar, o chutar, o arremessar objetos, se jogar no chão, né? Então, todos... Então, agora, a gente precisa saber quando que esses comportamentos desafiadores, né, de acordo com algumas situações, vão se tornar um TOD, né? Então, não é porque a criança desobedece que ela tem TOD, não é porque a criança é uma criança questionadora que ela terá TOD, né? Então, hoje a gente entende que pra gente diagnosticar uma criança com qualquer transtorno do neurodesenvolvimento que seja, a gente precisa entender que esse comportamento precisa ter um prejuízo real e frequente na vida desse indivíduo. Então, ele tem que acontecer de forma intensa, né? Com que isso atrapalhe, né, o seu desenvolvimento e de forma frequente, tá bom? Então hoje a gente sabe, né, que para a gente fazer um diagnóstico, para a gente fazer uma avaliação, a gente precisa preencher alguns critérios que estão ditos em um livro que chama DSM-5, que a gente, enquanto profissional da saúde, utiliza para nos auxiliar a fazer esse diagnóstico, que a gente sempre precisa levar em consideração que nós estamos lidando com um indivíduo que está vivendo, que está vivenciando o mundo pela primeira vez, né? Então hoje nós adultos já temos um repertório de autorregulação, nós fomos ensinados por alguém ou por situações, né? Como lidar com essas situações, mas a criança não, muitas vezes ela está vivenciando aquilo pela primeira vez. Então nós, enquanto educadores, enquanto responsáveis, devemos dar o caminho da calma para essa criança, né? Não devemos também nos esquecer que um pouco deste comportamento faz parte do desenvolvimento infantil. Então, a gente não pode generalizar para que tudo se torne TOD. Por isso que eu não gosto, eu, Raquel profissional, acho bem importante e bem interessante a gente delimitar uma idade para que esse diagnóstico ocorra, tá? Então, eu acredito que crianças menores de 6 anos de idade não devem ser diagnosticadas, não devem ter o seu laudo, a sua avaliação já fechada, por conta de que eu acredito que esses comportamentos fazem parte do desenvolvimento infantil até essa idade. A partir dos 6 ou 7 anos, a gente consegue já ter uma visão um pouco melhor e a gente entende que essa criança já teria um pouco mais de capacidade para conseguir se regular diante dessas situações. Portanto, não esqueçam que a gente sempre está lidando com outro indivíduo e que a gente também é humano e que nós também temos os nossos dias bons e nossos dias ruins, assim como todo mundo. Eu gosto muito de uma frase
de um psicólogo chamado Carlos Jung. E eu vou deixar essa frase ao final do vídeo para vocês.